Olá, eu quero ler com vocês, meus irmãos, no capítulo 18 do livro de Jó, apenas o verso 21. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Aqui nós temos as palavras de Bildade, que faz uma aplicação agressiva a Jó, e essa aplicação não se encaixa no sentido do que ele acusa a Jó. Mas o que ele diz a respeito da morte, dos terrores da morte, é a verdade. A morte, ela exerce um domínio terrível sobre todos nós, até que nós conheçamos a Cristo e consigamos entender que Jesus Cristo derrotou esse último inimigo, a morte, por meio da sua ressurreição, da qual todos nós participaremos pelo poder de Deus, que nos restaurará a comunhão perfeita com Ele após a volta de Cristo, quando Ele consumará totalmente o seu reino. Mas o meu ponto é justamente a questão do verso 21. Este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Meus irmãos, Deus, ele se revela para ser conhecido. Deus não se revela para ocultar coisas. O propósito de Deus é se relacionar conosco. Isso foi desde o início. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, se relaciona com o casal em graça, porque a relação de Deus com as suas criaturas sempre é uma relação que envolve graça. Um Deus todo-poderoso, Senhor majestoso, que vem ao encontro de sua criatura. Após a desobediência de nossos primeiros pais, a natureza foi corrompida, o homem se perdeu intelectualmente, espiritualmente e no seu caráter, consequentemente, volitivo. A sua vontade passa a estar a serviço do pecado. E Deus providencia, conforme o seu plano eterno, que a sua palavra fosse escrita dentro da sua revelação progressiva. E a palavra de Deus nos foi dada para nos conduzir a Deus. E a palavra de Deus, ela consiste nessa revelação de Deus, dos atos de Deus na história. Na palavra de Deus, nós temos ensinamentos e temos história. Na história, nós temos os ensinamentos diluídos, ou seja, na história do povo de Israel, de um modo especial, nós encontramos a lei de Deus sendo detalhada na sua prática. Aqueles que obedecem e os que não obedecem, as consequências da desobediência, os efeitos da obediência, e sempre manifestando a justiça, a soberania, o poder, o amor e a misericórdia de Deus. Aqui nós vemos a importância de conhecer a Deus. Conhecer a Deus é um relacionamento pessoal. E quando nós conhecemos a Deus e não simplesmente temos informações sobre Deus, nós poderemos, então, vivenciar a prática desta palavra. E podemos dizer, meus irmãos, que a nossa vida, em muitos e muitos aspectos, ela é uma expressão do que a palavra de Deus nos ensina por meio de seus mandamentos. Por meio da nossa obediência ou não a Deus, nós vamos demonstrando como a palavra de Deus é verdadeira, como a palavra de Deus se cumpre. E claro que mesmo nós não sendo mais tomados, dominados totalmente pelo pecado, porque fomos libertos em Cristo, esse pecado, ainda que na periferia, exerce a sua influência e nós carecemos da misericórdia de Deus. Porque a lei de Deus envolve também graça. A lei de Deus também envolve a misericórdia. O fato de Deus se dar a conhecer a nós, o fato de Deus demonstrar positivamente qual é a sua vontade para nós, isso é graça.
Então, a nossa vida é uma demonstração da lei, é uma demonstração vívida e vivida dos preceitos de Deus. Então, o nosso conhecimento de Deus vai se manifestar em nossa cotidianidade, em nossa obediência. Sem dúvida, nós falhamos, mas quando nós conhecemos a Deus, nós, por graça, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, temos a certeza de que Deus ouve as nossas orações, atende o nosso clamor, que por misericórdia Ele nos acolhe, Ele nos perdoa, Ele também nos disciplina, e tudo isso ocorrendo em nossa história de vida. E nós cremos nisso porque nós conhecemos a Deus, sabemos do Deus que temos, que é majestoso e santo, e é um Deus misericordioso. Por isso cabe a Deus, em nossa peregrinação terrena, procurar crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. E conhecendo a Deus, de fato, nós iremos revelar em nossa existência a nossa obediência. Ou, dito de uma forma melhor, este conhecimento de Deus que temos se manifestará em nossa obediência a Deus, aos mandamentos de Deus. Portanto, lutemos por conhecer mais a Deus, meditemos na palavra, busquemos a Deus em oração, peçamos a Deus que fortaleça a nossa fé, que nos capacite a andar nas suas veredas. Então estaremos vivendo plenamente os mandamentos de Deus, como aquele homem bem-aventurado no Salmo 1. Roguemos então, meus irmãos, o discernimento, a graça e a misericórdia de Deus. E continuemos em conhecer mais e mais a Deus. Que Deus nos ajude. Amém.